Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês por aqui hoje, né? Em mais um encontro nosso aqui. Ainda nós estamos na forma virtual. Nós vamos estar dando aí finalização à matéria que a gente começou a estudar semana passada sobre as novas doutrinas sociais, que na verdade foi uma revisãozinha do que a gente já tinha visto aí mais ou menos aí na Revolução Industrial, mas nós aprofundamos aí falando só um pouco dos movimentos, de alguns pensadores e alguns destaques aí na época das novas doutrinas sociais, e que valeu a pena por sinal. Se a gente for analisar, né, todas as reivindicações, todas as greves que a gente pôde observar aí nas novas doutrinas que surgiu depois da Revolução Industrial, deu certo e continua dando certo até hoje, assim como os sindicatos, assim como as férias remuneradas, as férias com descanso, a jornada de trabalho reduzida. Então, quer dizer, deu certo lá atrás para a gente estar usufruindo de todas essas regalias ainda hoje, né? Regalias que eu falo que é o direito do trabalhador, não é isso? Na aula anterior, eu finalizei a nossa aula fazendo hora da revisão com vocês, né? Eu pedi que vocês aí fizessem um caderno de vocês. E o que eu vou fazer primeiramente? Vou corrigir o hora da revisão, depois eu corrijo a atividade da apostila de vocês e ainda hoje nós vamos fazer uma introduçãozinha da nossa matéria nova que nós vamos iniciar hoje ainda, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o hora da revisão então, né? Pega aí o caderno de vocês, se você fez um caderno, na apostila, para a gente estar corrigindo junto aí, ok? Então vamos lá. A pergunta então da número 1 é essa aqui, ó. O cartismo inglês, movimento operário que surgiu na década de 1830, reivindicava o quê? Letra A, o estabelecimento do socialismo na Inglaterra. Letra B, a organização dos trabalhadores em ligas operárias. Letra C, a luta armada para a realização do socialismo. Letra D, a destruição das máquinas das fábricas. Ou a letra E, o benefício dos trabalhistas. Então, o que o cartismo reivindicava então nessa época aí? Se você marcou a letra E, benefícios do trabalhista, está correto, que era justamente aí, né, o que o cartismo estava reivindicando, aquela carta que estava ali, né, citando várias questões no qual o operário estava reivindicando. Então a resposta certa, a letra E, benefícios trabalhistas, ok? A outra pergunta do lado da revisão foi essa aqui. Explique o que foi o ludismo. O que seria o ludismo nas suas palavras? Se você escreveu parecido com o que eu vou falar agora, considere-se como certo. O ludismo foi quando o operário quebrou as máquinas. É isso mesmo. Eles meio que juntaram, fizeram, né, uma rebelião e acabaram então aí, né, quebrando as máquinas, que também servia como material deles de trabalho. Foi uma maneira de chamar a atenção do dono da indústria, do dono da indústria, na verdade, quebrando então as suas máquinas. Então, se você colocou parecido com o que eu falei aqui, ó, considere-se como a resposta certa sobre o ludismo, ok? A outra pergunta do lado da revisão era essa aqui, ó, explique sobre o cartismo, que é justamente aquela carta no qual o operário também escreveu reivindicando jornada de trabalho, descanso remunerado, várias citações que a gente vai até corrigir na apostila daqui a pouquinho, que ele escreveu então nessa carta, que entregou então para o dono da indústria, para que ele pudesse analisar as suas reivindicações. Então tá aí, né? Se você fez aí próximo também sobre o cartismo, considere-se como certo aí, ok? Bom, hora da revisão. Foi somente essas 3 perguntas que eu passei para vocês. E agora sim, eu convido vocês então a pegar a apostila de vocês para que a gente possa aí, né, corrigir o exercício de aprendizagem que eu pedi que vocês fizessem na página 59 e 60 da apostila de vocês, do número 6 até o número 12, tá bom? Então pega aí para a gente corrigir junto, para a gente deixar tudo certinho então na apostila de vocês, ok? Vamos começar então no número 6. No número 6 tinha um textozinho do Robespal, né, que falava da questão aí das rebeliões que aconteceram na época, enfim, dos movimentos trabalhistas. Então a pergunta da 6 é o seguinte: identifique 2 formas de protestos realizadas pelos trabalhadores durante o século XIX. Poderia citar só 2. Tinha algumas lá na apostila de vocês, mas se vocês quisessem citar até aquelas que a gente acabou de comentar na hora da revisão, também poderia, que foi o ludismo e o cartismo. Então, se você citou ludismo e cartismo, considere então a resposta como certa, então, da número 6, ok? Número 7. Grupo de trabalhadores ingleses entre 1811 até 1816 rebelaram-se e destruíram máquinas têxteis, pois acreditavam que elas eram responsáveis pelo seu desemprego. O líder, o iniciador desse movimento, chamava-se provavelmente Ned Onkeglud, que era o nome do líder que começou então a puxar esse movimento. Letra A.
Qual o nome do movimento retratado no trecho anterior? Que é o ludismo. Então, a resposta da letra A é o ludismo. Letra B. Caracterize a ação desse movimento operário. Qual que é a principal característica dele? Os operários, então, quebravam as máquinas em forma de manifestação. Se você colocou que eles quebravam as máquinas, reivindicando seus direitos também, tá certo? Então tá aí a resposta da número 7, letra B. Os operários, então, quebravam então as máquinas, ok? Número 8. Número 8, o texto é o seguinte, ó. Era necessário tempo e experiência para o trabalhador aprender e distinguir a maquinária de sua aplicação capitalista e atacar não os meios materiais de produção, mas uma forma social como eles eram explorados. Letra A. Por que Marx considerava o ludismo como ingênuo? O Karl Marx, que era um pensador da época, junto com Engels, ele pensava o seguinte, tem que ter igualdade social, tem que ter o socialismo, enfim. Mas por que ele achava que o ludismo era um movimento ingênuo? A resposta da A é o seguinte, porque ele achava que quebrar a máquina não ia adiantar, só ia prejudicar, porque até que o patrão, né, o dono da indústria, mandasse consertar a máquina, ia ter mais desemprego, e que era uma verdade na época, né? Então, para ele, quebrar as máquinas era ingênuo porque não ia adiantar muita coisa, ok? Letra B. Explique outra interpretação a respeito do ludismo que destaca a importância do movimento. Então, qual uma característica do ludismo que se torna ele importante? Seria a luta por condições de trabalho. Então, resposta da B, luta por condições de trabalho. Número 9. Em 1836, uma associação de operários ingleses apresentou ao parlamento uma petição conhecida como Carta do Povo. Cite 3 reivindicações, então, dessa Carta do Povo. Eu citei aqui como resposta que eles exigiam o voto secreto, a outra petição, o fim do voto censitário. O que seria voto censitário? Voto por renda. Só a pessoa que tinha dinheiro poderia votar. Então, voto secreto, fim do voto censitário e a outra, representação das classes iguais, que era uma reivindicação, que todas as classes poderiam ter o mesmo direito perante a lei, ok? Voto secreto, fim do voto censitário e representação das classes iguais. Número 10. O movimento Trade Unions é considerado o embrião do sindicalismo. Letra A. Caracterize as uniões operárias Trade Unions. O que significa, então, Trade Unions? Seria, então, a união dos operários, que queria, então, uma solidariedade entre eles. Então, resposta da A, união operária, que queria, então, uma solidariedade, ok? Letra B, conceitua, então, sindicalismo. O que seria, então, né, ou sindicalista, né? Seria, então, os órgãos representantes das classes operárias. Então, o que seria um sindicato? É no qual tinha o seu representante que ia lutar pelos seus direitos, né? Ou através de aumento de salário, reduzir jornada de trabalho. Então, a letra B, órgãos representantes das classes trabalhadoras, ok? Número 11. Cite 3 conquistas obtidas pelo movimento sindicalista após a revogação das leis que proibiam qualquer tipo de organização operária na Inglaterra. Então, eu citei essas 3 conquistas aqui. A primeira, redução da jornada de trabalho. A segunda, direito à greve. O operário começou a ter direito a fazer greve. E a última, descanso remunerado, né? No caso do domingo, né? Ele poderia descansar e recebia por estar descansando. Então, essas 3 conquistas aqui, ok? Já a número 12, a última questão, tinha que relacionar uma coluna na outra, ok? Né? Tinha lá o 1, que era o ludismo, o 2, que era o cartismo, o 3, sindicalismo, o 4, socialismo utópico, o 5, socialismo científico e o 6, anarquismo, tudo que a gente citou na nossa aula anterior. Então ficou assim a numeração. Primeiro quadrinho. A burguesia tem por obrigação ajudar o proletariado. Assim cabe a ela, que tem os meios, criar associações visando repartir a produção econômica, favorecendo a formação de um novo meio social. O que encaixa melhor aqui seria o socialismo utópico, o número 4, então, no primeiro quadrinho. Segundo quadrinho aí. Rebelião dos operários visando a quebra de máquinas que eram vistas como grandes responsáveis pelo desemprego. Então, o que encaixa melhor é o ludismo, no qual eles quebravam as máquinas. Terceiro quadrinho. Associações, trade unions, que lutavam pela melhoria de condições de vida e de trabalho dos operários no início, não reconhecidas oficialmente e muitos reprimidas. O que encaixa melhor aí é o sindicalismo, que é os sindicatos.
O penúltimo quadrinho, movimento que reivindicava o direito de voto às camadas menos favorecidas da população inglesa, uma vez que somente os cidadãos de alta renda podiam votar. O que encaixa melhor aí é o cartismo, então, número 2. E o último quadrinho de vocês aí, ó, todo crime e toda cobiça são frutos do mau ambiente. Se os homens pudessem libertar-se dos hábitos viciosos e de uma estrutura social que facilitava a escravidão do fraco pelo forte, que seria, no caso, aí, né, o socialismo utópico, que é o 4. Então ficou de fora aí, né, o científico e o anarquismo, que não encaixou em nenhuma das questões que a gente viu aqui nos quadrinhos que vocês corrigiram aí. Então ficou a numeração 4, 1, 3, 2, 4. Ficando de fora o 5 e o 6, que não encaixou em nenhuma das características aqui que a gente viu, ok? Tá, meninos, corrigir então a atividade de vocês da aula que a gente fez sobre as novas doutrinas sociais e nós encerramos então essa matéria então a partir de agora, mas vamos começar uma nova matéria que eu quero apresentar para vocês uma introdução dessa matéria aqui, ok? Que é justamente, né, a história dos Estados Unidos após a sua independência. Nós estudamos, né, uma das primeiras matérias que a gente estudou esse ano, no 8º ano, foi a independência dos Estados Unidos. O que nós vamos estudar, então, a partir dessa matéria aqui sobre os Estados Unidos no século XIX? Justamente alguns movimentos, né, algumas características importantes que marcou os Estados Unidos aí no século XIX. Por exemplo, aqui, ó, após a sua independência, aí, teve uma legítima ideologia e formação de um grande Estado, quando os Estados Unidos, então, né, deixa de ser as 13 colônias e vira, então, os Estados Unidos. Nós vamos estudar também aqui sobre a construção de uma grande nação, de uma grande potência, né? Quando a gente fala hoje em Estados Unidos, a gente vê aí um país de primeiro mundo, um país que representa muito, e tudo que a gente relaciona com os Estados Unidos, a gente pensa o seguinte, ó, se Estados Unidos está no meio, vai dar certo. Se não está, né, já fica meio com o pé atrás, porque eles têm uma grande característica e tem aí, né, nome e sobrenome, na verdade. Então, são os grandes destaques, na verdade. Vamos estudar um pouco sobre a escravidão americana também, que é um pouco diferente da nossa aqui no Brasil. E tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa matéria que nós vamos começar a dar uma introdução nela hoje. A introdução que nós vamos começar é vocês copiar o esquema no caderno de vocês. Então convido que vocês aproveitem esse restinho de aula que a gente tem aí, copiem e não esqueça de mandar a foto do esquema de vocês para que eu possa estar registrando aí o feitio da atividade da aula de hoje de vocês, ok? Então capricha no esquema que na próxima aula eu já volto explicando para vocês aí sobre os Estados Unidos no século XIX, ok? Vou ficando por aqui e é claro que aguardo vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Bom esquema para vocês aí e até lá!